Olha, eu vou te falar, não importa o que você fez hoje, você não vai conseguir me irritar mais que esse filme. O pior é que esse estresse foi eu que escolhi. Eu decidi sentar e botar o filme pra assistir e fiquei lá quase 2 horas me estressando. Então eu preciso conversar sobre esse filme e é isso que vamos fazer hoje. O filme The Drummer chegou essa semana no Prime Video e já que tava todo mundo falando sobre, eu precisava ver pra poder comentar e dar os meus 2 centavos. E sinceramente eu terminei essas 2 horas com uma vontade absurda de dar uns tabefes tanto na Rachel quanto no Charlie. Aqui foi uma disputa muito acirrada pra ver quem me irritava mais. Porém, entretudo, entretanto, todavia, parando a pensar no que me fez sentir assim, eu percebi que talvez essa irritação fosse justamente o que The Drama queria provocar. Porque quanto mais eu pensava no que aconteceu, mais uma coisa começou a me incomodar. O filme parecia estar tentando me convencer de uma coisa, enquanto outra completamente diferente estava acontecendo na minha frente. E é justamente aí que o The Drama fica muito mais interessante do que parecia inicialmente. O filme começa mostrando Charlie conhecendo a Emma pela primeira vez. Ele se encanta por ela, tenta flertar, mas ela aparentemente não dá muita bola. Até que descobrimos que a Emma é surda de um ouvido e simplesmente não estava escutando o que ele estava falando. E mesmo com esse jeito meio estranho do Charlie, os dois acabam se aproximando. E então a história avança no tempo para uma semana antes do casamento deles. Durante os preparativos, Charlie e Emma saem com os padrinhos, a Rachel e o Mike, para provar do menu que será servido no casamento. E eles bebem demais, e como geralmente acontece quando 4 pessoas bebem mais do que deveriam, alguém faz a besteira de perguntar sobre o passado mais obscuro da vida de alguém. E é aqui que tudo começa a desandar. Começando pelo padrinho Mike, ele conta que em uma situação com uma ex-namorada, acabou usando ela como uma espécie de escudo humano para se proteger de um cachorro agressivo. E detalhe, isso aconteceu justamente no aniversário dela. E aqui já tava ruim, não sei como a Rachel conseguiu namorar ele sabendo disso, porque homem protetor não temos. Mas enfim, seguimos. Então a Rachel começa a contar a sua história, que quando ela era criança, ela foi convidada por um vizinho mais novo para ir checar um trailer abandonado no meio da floresta. E segundo ela mesma, o menino era meio lentinho. E chegando lá, a Rachel desafia o garoto a entrar em um armário. E assim que ele entra, ela fecha a porta e tranca. O menino começa a gritar, pede pra sair, entra em desespero, mas a Rachel simplesmente vai embora. E o pior nem é isso. Quando os pais do menino aparecem perguntando se ela sabia de alguma coisa, ela mente. Ela diz que não sabia onde ele estava. E só no dia seguinte que ele foi encontrado porque foi acionada uma equipe de busca atrás do garoto. E a Rachel conta tudo isso sorrindo, com uma leveza que me deixou completamente transtornada. Porque aquele menino ficou preso dentro de um armário, em um trailer abandonado, no meio da mata, sem comida, sem água, assustado, sem saber quando alguém iria encontrá-lo. Ela mesma descreve o lugar como nojento, fedido e completamente abandonado. Ela tá contando aquilo como quem tá lembrando de uma travessura da infância, como se tivesse jogado pedra na janela do vizinho ou tivesse feito um arranhão. E sinceramente, nesse momento, eu já tava pensando que não poderia vir nada tão pior que isso. Mas aí chega a vez do Charlie. E ele fala com o maior sorriso do mundo, com uma cara de orgulho que me deixou mais chocada ainda, que fez cyberbullying pesado com o garoto. Tão pesado que o menino chorava. E não foi uma piada isolada, não foi um comentário infeliz, não foi eu era adolescente e fiz besteira. Ele perseguiu aquele garoto durante tanto tempo que a família acabou mudando de cidade porque o filho estava sofrendo com aquilo. E mesmo assim, a conversa segue como se fosse uma história engraçada na adolescência. E o Mike ainda tenta aliviar dizendo que ele só tinha 14 anos, que o cérebro ainda não estava completamente desenvolvido e que, portanto, aquilo não deveria pesar tanto. O que, de certa forma, é verdade. De fato, a gente faz muita besteira quando somos adolescentes que nos arrependemos depois. Mas eu não sei se de fato é o que está acontecendo aqui. A forma que o Charlie teve que rebuscar isso na memória como se fosse algo relativamente normal, a forma que é contado, não parece algo que você se envergonha. Parece algo que você sabe que fez que não era tão certo assim e não comenta para não ser julgado. Mas já que ninguém estava sendo julgado ali, parecia até que era mais aceitável. Só que foi justamente nas reações que a situação começou a me incomodar mais ainda. Porque naquele momento, naquela mesa, existem 3 pessoas que fizeram coisas absurdamente graves. Só que ninguém parece realmente tratar o Charlie ou a Rachel como criminosos. Até que chega a vez da Emma. E ela conta que quando adolescente, chegou muito perto de cometer um massacre na sua escola. Ela pesquisou sobre isso, alimentou aquela ideia, imaginou como faria e chegou a treinar. E é ali que a gente sabe que foi justamente nesse treinamento que ela acabou ficando surda de um dos ouvidos. Mas que, apesar de tudo, ela percebeu o erro e não o fez. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Não existe absolutamente nada de aceitável em planejar um massacre. É uma revelação pesadíssima e eu entendo perfeitamente alguém entrar em choque ao ouvir isso. O problema que me incomodou é outro. Naquela mesa, existem 3 pessoas que fizeram
algo e uma pessoa que pensou em fazer algo, e de repente só uma delas é tratada como monstruosa. A Rachel realmente trancou uma criança dentro de um armário, abandonou o menino no meio da mata, o Charlie realmente perseguiu psicologicamente outro adolescente durante tanto tempo que ele precisou mudar de cidade, e a Emma pensou em cometer uma atrocidade, chegou perto de agir, mas não fez. E isso me faz levantar um questionamento. E creio que seja esse justamente o ponto do filme. Por que a gente julga uma intenção com mais força do que uma consequência? Porque é muito fácil olhar pra Emma e pensar, meu Deus, que pessoa horrível. E eu entendo, de verdade, ouvir isso é realmente assustador. Só que daquela mesa, se eu tivesse que parar de falar com alguém, de ver a pessoa com os mesmos olhos e passar a julgar ela, seria o Charlie ou a Rachel, pô. Afinal, se aquele garoto que a Rachel trancou tivesse tido um ataque de pânico e tivesse morrido? E se ele tivesse sido picado ou atacado por algum animal? E se ele tivesse desenvolvido alguma sequela por causa do tempo que ficou preso? E se o garoto que o Charlie perseguiu tivesse tirado a própria vida por causa daquele sofrimento? Essas coisas não aconteceram diante dos nossos olhos, mas isso não significa que o sofrimento causado por eles não tenha existido. Então, na verdade, o trauma, o sofrimento e a consequência existiram sim. E talvez seja aí que o The Drum esteja fazendo uma provocação muito mais interessante, porque a gente tem uma tendência enorme a acreditar que só existe sofrimento quando a gente consegue enxergar ele. Se existe sangue, fratura, uma cicatriz ou uma morte, alguma coisa concreta que prove que aquilo aconteceu, parece mais fácil de reconhecer a gravidade. Mas e quando a ferida não aparece? Qual a diferença entre precisar fazer uma cirurgia porque foi empurrado por um valentão na escola e alguém que precisou fazer acompanhamento psicológico durante anos porque não conseguiu lidar com aquilo que sofreu? Os dois foram machucados, só que um machucado é visível e o outro não. Mas voltando aqui para a discussão, eu sei que existe uma coisa importante a ser considerada. Talvez a confissão da Emma tenha um peso cultural diferente pra gente aqui do Brasil, porque lá nos Estados Unidos, os massacres nas escolas fazem parte de uma ferida muito mais presente e traumática do que pra gente. Então existe sim um contexto que nos ajuda a entender por que a reação deles é tão forte e por que eles enxergam a possibilidade de fazer isso de uma maneira muito mais assustadora. E fora isso, a gente vê que a Rachel não está reagindo apenas à ideia de um massacre, mas ela enxerga tudo aquilo como a dor de uma experiência pessoal com as consequências disso, já que sua prima Sam ficou paraplégica por causa de um atentado como esses. Então, no contexto, a gente entende o choque inicial e por que essa revelação destrói a percepção que eles tinham pela Emma. Mas ainda assim, eu continuo com todos os meus pontos, e continuo com a mesma pergunta: o que define quem uma pessoa é? O pior pensamento que ela já teve ou uma coisa que ela realmente fez? Porque existe uma diferença enorme entre pensamento, intenção e ação. Todo mundo pode ter pensamentos horríveis em algum momento da vida, especialmente durante a adolescência, quando você ainda está aprendendo a lidar com emoções, impulsos, raiva, medo e frustração. Pensar no, eu quero esganar meu irmão durante uma briga não é a mesma coisa do que realmente agredir o seu irmão. Então pensar em alguma coisa não apaga automaticamente a responsabilidade moral daquilo, principalmente quando existe um planejamento e intenção real. Mas isso também não significa que o pensamento e a ação tenham exatamente o mesmo peso. E existe ainda uma terceira coisa nessa equação: o que você faz depois disso. Porque a Emma não simplesmente conta essa história e segue a vida. Mais tarde, ela explica pro Charlie que ela só não fez aquilo porque alguém cometeu o ataque antes dela. E foi vendo as consequências reais daquele acontecimento que ela percebeu a gravidade do que estava pensando. E mesmo tendo acontecido algo que a parou antes, e que muito possivelmente, se não tivesse acontecido, ela poderia sim ter colocado o pensamento em ação, ainda existe a dúvida sobre se ela perceberia aquilo antes de realmente o fazer. Mas sem muitas especulações aqui, a Emma de hoje reconheceu o erro e se arrependeu. Ela sentiu vergonha, ela mudou. E mais importante ainda, ela passou a vida tentando caminhar na direção oposta daquela adolescente, já que ela virou uma ativista na causa. Enquanto isso, a Rachel conta o que fez sorrindo. O Charlie não parece demonstrar realmente que compreendeu o impacto que causou no garoto que perseguiu. E é aqui que pra mim o filme começa a mudar completamente de perspectiva. Porque não é uma pergunta de quem fez a pior coisa, mas talvez seja a pergunta de quem continua sendo a mesma pessoa. A Rachel parece não ter realmente entendido a gravidade do que fez, e o Charlie também não. A Emma, por outro lado, passou anos tentando não ser parecida com aquela pessoa. E isso muda completamente o peso da discussão, porque arrependimento não apaga o que aconteceu. Mudança não transforma a ação passada em algo aceitável, mas talvez eles mudem alguma coisa sobre quem você é hoje. Porque olhando a perspectiva do Charlie, eu entendo completamente o choque dele. Se a pessoa com quem você vai casar uma semana antes do casamento revela que na adolescência chegou perto de cometer um massacre, é absolutamente natural você entrar em crise. Eu também entraria, afinal, tudo que você acha saber daquela pessoa parece ruir. Então o problema dele não é questionar a Emma, o problema é o que ele faz depois.
porque ele nunca toma uma decisão de verdade. Ele não pede um tempo para processar tudo, ele não fala se ainda sabe se vai conseguir casar ou não, ele não propõe adiar o casamento, ele não admite que tá perdido. Ele simplesmente diz que tá tudo bem, enquanto claramente não tá. E aí que começa a afundar ainda mais o barco que já tava numa situação delicada. E isso é particularmente interessante porque desde o começo, o filme parece insistir que o Charlie é uma pessoa extremamente mente aberta, mas eu discordo disso. Para mim, o Charlie não parece necessariamente mente aberta. Ele parece alguém que não tem convicção de absolutamente nada. Ele não sabe se impor, ele não sabe enfrentar o conflito, ele não sabe dizer o que realmente quer. Ele sempre escolhe o caminho mais confortável. Então a hipocrisia dele não é apenas julgar a Emma. Ele é hipócrita porque ele exige uma transparência e uma responsabilidade que o próprio não consegue oferecer. A Emma conta o pior momento da vida dela, se colocando completamente vulnerável diante dele. Responde as perguntas, explica o que pensa, por que pensava aquilo e principalmente o que fez depois para nunca mais ser aquela pessoa. E o Charlie querer entender tudo é completamente justo. O problema é que quando chega a vez dele enfrentar os próprios conflitos, ele exatamente faz o contrário. E aí que eu acho interessante a parte dele ter feito o cyberbullying no passado. Porque o cyberbullying permite que você machuque alguém sem precisar se expor completamente. Afinal, você está atrás de uma tela, você não precisa olhar nos olhos, você não precisa enfrentar imediatamente as consequências. E de certa forma, o Charlie continua fazendo exatamente isso depois de adulto. Ele só trocou as telas pelas próprias inseguranças. Em vez de conversar com a noiva, ele guarda tudo. Em vez de admitir que está assustado, ele finge que está tudo bem. Em vez de tomar uma decisão, ele deixa a paranoia crescer. Até que começa a tomar decisões cada vez piores. E é aqui que eu acho que o filme faz uma coisa muito interessante com o personagem. Porque o Charlie passa boa parte da história julgando a Emma pela pessoa que ela quase foi. Enquanto ele vai se tornando, diante dos nossos olhos, alguém que efetivamente está machucando as pessoas no presente. Ele trai a Emma, ele ultrapassa limites com uma colega de trabalho, ele mente, ele foge das conversas difíceis e continua tomando decisões ruins porque não consegue enfrentar o que realmente está sentindo. O adolescente que machucava alguém escondido atrás de uma tela continua sendo o adulto que se esconde quando precisa enfrentar um conflito. Então o cyberbullying deixa de apenas ser uma coisa horrível que ele fez na adolescência e passa a funcionar como uma pista de quem aquele personagem é. Não porque ele seja condenado a ser aquela pessoa para sempre, mas porque ele nunca parece realmente ter enfrentado o motivo pelo qual ele agia daquela forma. E isso conversa de forma paralela com a própria Emma, porque ela está sendo julgada e quase definida apenas pelo pior momento da sua vida. E talvez seja essa a diferença entre os personagens. Não é quem errou, todos erram. A questão é quem olha para o próprio erro e consegue reconhecer que precisa matar velhos hábitos para que aquilo não te defina. E sinceramente é aqui que eu preciso fazer um elogio enorme pro filme, porque eu passei 2 horas querendo dar uns tabefes no Charlie e na Rachel. Isso é um baita mérito do roteiro. Quanto ao mais pensava sobre as atitudes deles, mais eu queria discutir o filme. E eu queria entender quem estava certo, quem estava errado, o que eu faria naquela situação, o que seria imperdoável pra mim, e por que determinadas escolhas me incomodaram tanto. Porque The Drama não cria personagens agradáveis, ele cria personagens profundamente falhos. Pessoas que erram, que escondem as coisas, que tomam decisões impulsivas e que machucam os outros, e que fazem você ficar o tempo inteiro dividido entre compreender e condenar cada uma delas. E isso poderia dar muito errado. Fora que essa ambiguidade e essa tensão criada poderia facilmente ser quebrada se os atores não conseguissem segurar as pontas, porque personagens assim poderiam facilmente parecer irritantes ou artificiais, só que pra mim, eles nunca parecem. O Robert Pattinson constrói um personagem completamente inseguro. Existe um jeito estranho de falar, de olhar, de hesitar antes das frases, como se ele nunca tivesse completamente confortável dentro da própria pele. E quando a revelação da Emma acontece, ele não vira um protagonista explosivo, ele vai quebrando aos poucos. A ansiedade cresce, a paranoia ocupa cada vez mais espaço, as certezas dele começam a desmoronar e muitas vezes ele nem precisa falar, o corpo entrega. E a Zendaya faz praticamente um movimento contrário. A Emma passa boa parte do filme tentando sustentar uma imagem de equilíbrio, mas a atuação deixa pequenas rachaduras que parecem o tempo inteiro. Ela responde as perguntas do Charlie, tentando explicar seu passado, tentando mostrar que mudou, mas existe uma fragilidade constante nela, porque a Emma sabe que fez algo terrível, e ela sente vergonha. Então, ao mesmo tempo, ela sabe que talvez nunca consiga convencer as pessoas de que ela não é mais aquela adolescente. Isso a torna uma personagem complexa, contraditória e profundamente humana. E aqui, o papel é difícil de executar porque se não desse para transmitir essa doçura e delicadeza da personagem, ela poderia deixar uma ambiguidade pior sobre se ela realmente se arrependeu ou se de fato é uma psicopata querendo fazer com que todo mundo acreditasse nela. Se a Emma parece fria demais, a gente desconfiaria dela.
Se ela parecesse inocente demais, o filme estaria praticamente pedindo para que a gente perdoasse ela. Mas ela precisa e consegue existir naquele meio termo desconfortável em que a gente pensa: eu acredito que você mudou, mas eu também entendo porque alguém não conseguiria acreditar nisso. E juntando tudo isso com o trabalho da direção, que soube dosar essa tensão e criar um ambiente caótico com a intenção de não só contar uma crise, mas fazer você sentir essa crise, é magnífico. A fotografia, os enquadramentos e principalmente a montagem colocam o espectador praticamente dentro da cabeça daqueles personagens. Em vários momentos, você não sabe exatamente se aquilo aconteceu, se é uma lembrança, se é uma projeção ou simplesmente o pensamento atravessando a cabeça deles. E eu gosto muito disso porque aqui a confusão nunca parece gratuita. Ela existe para transmitir exatamente o estado mental daquele casal. A gente entra na ansiedade junto com eles. Os enquadramentos frequentemente são próximos demais, a imagem parece apertar os personagens, criar um sufocamento. E existem momentos que eles parecem completamente deslocados dentro do próprio cenário, como se não pertencessem mais àquela relação. A direção consegue manter a narrativa nessa frequência limiar o tempo inteiro. Quando parece que eles finalmente vão respirar, parece mais um conflito. E quando parece que a conversa vai finalmente resolver alguma coisa, surge outra dúvida, outra tensão, outra decisão precipitada. É uma corda esticada do começo ao fim. E acho que foi justamente por isso que me prendeu tanto. Porque eu não aguentava mais olhar pra cara da Rachel. E também não aguentava mais ver o Charlie tomando uma decisão pior que a outra. Mas eu precisava saber aonde aquilo ia terminar. Você continua assistindo porque quer desesperadamente que alguém finalmente amadureça, que alguém assuma a responsabilidade, que alguém simplesmente tome uma decisão sensata. Enquanto isso não acontece, o filme continua te segurando pela ansiedade. E foi só depois que eu terminei o filme que eu percebi que talvez eu tenha passado o filme inteiro fazendo exatamente aquilo que o filme queria que eu fizesse. Eu estava julgando, estava escolhendo lados e estava tentando decidir quem era a mais imperdoável. Eu estava pensando se eu conseguiria continuar uma relação depois de descobrir algo assim. E principalmente estava tentando separar o que uma pessoa pensou, o que ela fez e quem que ela acabou se tornando depois disso. E pra mim, isso é uma grande provocação do The Drama. Porque no fim, ele não parece estar tão interessado em responder quem é o monstro da história. Ele quer saber o que nós fazemos quando descobrimos que a pessoa que achávamos conhecer completamente guarda uma parte de si que nunca vimos. Porque a gente gosta de acreditar que a gente conhece as pessoas. A gente olha para alguém que a gente ama e constrói uma história sobre quem aquela pessoa é. Só que ninguém é completamente transparente. Sempre existe alguma coisa que você não sabe, alguma escolha que aquela pessoa se arrepende, algum pensamento que ela nunca te contou, alguma versão dela mesma que ficou no passado. E talvez a pergunta mais difícil seja se você consegue perdoar alguém pelo pior momento da vida dela. Talvez seja se você consegue acreditar que alguém realmente mudou. Porque no final das contas, nós somos o pior pensamento que já tivemos? Somos o pior erro que já cometemos? Ou somos a direção que escolhemos seguir depois dele? Eu terminei The Drama achando que nem tinha gostado tanto do filme. Mas alguns minutos depois eu precisava conversar sobre ele com alguém. Eu precisava saber se mais alguém ficou tão irritado quanto eu. Se alguém estava do lado da Rachel, se alguém entendia o Charlie, se alguém conseguiria continuar naquele casamento. E se existe alguma coisa no passado de uma pessoa que seria completamente impossível de superar. E eu acho que quando o filme consegue fazer você terminar a história e ainda precisar discutir tudo aquilo depois, ele fez alguma coisa certa. Mas eu concluo com uma afirmação. Eu te odeio, Rachel.